no ano de 2019, mais para o final do ano, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum, que estamos celebrando pela sexta vez este ano, instituiu como domingo da Palavra de Deus. Como assim? A gente não medita a Palavra de Deus só domingo? Todo dia, inclusive? Sim. Mas o Papa, ele colocou para nós no mundo inteiro de nós valorizarmos na liturgia, nesse dia, a Palavra de Deus. Por isso esse gesto que fizemos de colocar a Palavra de Deus num trono e incensar como um sinal de reverência à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o próprio Jesus, que vem nos falar ao nosso coração, que vem nos ensinar, que vem exortar, para que a gente possa andar no caminho do Senhor, o caminho de Deus. Por isso eu queria já perguntar para você, irmão e irmã, você tem o costume, tem um hábito de ler e de meditar a Palavra de Deus no teu dia a dia? Que bom que a gente já vai tendo esse costume, esse hábito. Hoje é tão fácil de ler a Bíblia. É um livro barato. E hoje podemos inclusive ler ele no nosso telefone. Muitos aplicativos trazem a Palavra de Deus. Então não temos desculpa para dizer assim, eu não tenho a Bíblia. Não, você tem sim. Ou tem em formato digital, ou tem ela fisicamente. E é muito bom a gente ter a Bíblia fisicamente em papel, para a gente ler e meditar. Em cada Eucaristia nós já meditamos a Palavra de Deus. Eu dou uma sugestão para você, algo que eu já fiz anos atrás. Eu lembro que muito antes de entrar no seminário, eu já tinha um costume da missa diária, e antes de ir para a faculdade, eu ia na igreja para a missa, mas eu saí do trabalho e escutava as leituras, e quando eu terminava o Evangelho eu não lembrava mais nada, porque eu só tinha escutado aquela única vez na missa aquelas leituras, e a distração, o corre-corre do meu dia fazia com que eu não aproveitasse quase nada. Aí eu comecei a criar um hábito, e eu queria recomendar para vocês, para não acontecer como tem na parábola do semeador, que os pássaros do céu venham e devorem aquelas sementes caídas à beira do caminho, que são as distrações, que a gente possa pelo menos ler uma vez as leituras da missa um dia antes. Eu fiz isso, e como eu comecei a observar aquela liturgia com mais fruto, ler uma vez pelo menos um dia antes, quem sabe de manhã, aí você escolhe o seu melhor horário, leia, medite, e com certeza você vai ter muito mais contato com a palavra e vai colher muito mais fruto. Tenha esse cuidado de ler a palavra de Deus diariamente. É a forma que a gente escuta nosso Senhor. Saibamos, meus irmãos, que a igreja incentiva todos nós a leitura das Sagradas Escrituras, pois segundo São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. Porém, muito cuidado, não podemos interpretar a Bíblia com a nossa cabeça. A igreja nos ensina que quem interpreta a Bíblia é o magistério vivo da igreja. Quem é o magistério vivo da igreja? É o Papa e os bispos. Eu não sou do magistério da igreja. Vocês leigos também não são. Nenhum de nós aqui podemos interpretar a Bíblia com a nossa cabeça. Devemos interpretar conforme a igreja. É o magistério vivo da igreja que tem o poder de interpretar a Bíblia. O documento do Concílio Vaticano Lumen Gentium número 10 diz isso. Mas então o Papa ou algum bispo, eles podem interpretar da cabeça deles, destoado assim da igreja? Também não. Na igreja existe, além da Bíblia, Sagrada Escritura, existe o magistério, que é o Papa e os bispos, e existe a tradição da igreja. Então o Papa ou algum bispo por aí não pode interpretar a Bíblia da cabeça deles, destoando da tradição da igreja de 2000 anos.
Então veja, a igreja ela tem um jeito de ler a palavra de Deus, uma forma de interpretação. Você quer ler a Bíblia conforme a igreja lê? Leia além da Bíblia. Leia algum comentário bíblico de um santo. Aí você está lendo o magistério. Bem provável, porque muitos dos santos foram bispos, foram papas. E se for um santo, mesmo não foi bispo, não foi papa, se foi santo é porque aquilo que ele escreveu tem fundamento. A igreja aprovou. Então é uma dica, leia aí Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João da Cruz, tem uma infinidade de santos, Santa Teresinha. Os santos gastaram a vida meditando a palavra de Deus. Então são dicas que eu estou dando para a gente aproveitar bem a palavra de Deus. Que fique claro então, nós temos obrigação de nos aproximar da palavra de Deus, mas não devemos ler, como disse, com a nossa cabeça, mas com a cabeça da Santa Igreja Católica. São Paulo então afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. A palavra de Deus nos educa, nos ensina. Quem é que está te educando? São os meios de comunicação, a grande mídia que te educa? Ou é a palavra de Deus? Ou é a Santa Igreja? A palavra, ela é inspirada, nos ensina, argumenta, nos corrige, nos educa. Isso está na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Entendamos também que a Bíblia não deve ser lida como um livro histórico apenas, ou como um simples estudo. Não é um simples estudo. Tem pessoas que leem a Bíblia para estudar, tudo bem, podemos estudar, mas não é um livro de estudo. Segundo Santo Ambrósio, a leitura bíblica deve vir acompanhada da oração. Diz o santo: com ele falamos quando rezamos, a ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Ou seja, ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus, enquanto a nossa oração é o nosso colóquio com Deus. A gente pode pedir a Deus, podemos argumentar com Deus pela nossa oração, mas ler a palavra de Deus é ouvir a Deus, porque Deus nos fala pela sua palavra. Santo Agostinho diz que devemos ouvir o Evangelho como se o Senhor estivesse presente e nos falasse. E Ele está presente na palavra e está nos falando. Nós às vezes não nos preparamos, ouvimos ou lemos desatentamente e não escutamos o que Deus está nos pedindo, está nos falando. Não devemos, portanto, dizer: felizes aqueles que puderam ver Jesus. Uma vez já disseram isso, né? Felizes os seios que te amamentaram. Disseram em relação a Nossa Senhora. Agora acontece que nem sempre aqueles que viram Jesus o ouviram realmente. Alguns viram Jesus, ouviram Jesus e o crucificaram. E muitos que não viram Jesus e muito menos ouviram a sua voz fisicamente naquele tempo que ele viveu, ou seja, todos aqueles que viveram depois, mas se converteram, foram santos. Então não é o ter vivido na época de Jesus que foi causa de salvação, mas significa a gente ouvir a sua voz, mesmo 2000 anos depois da sua morte e ressurreição. Jesus continua nos falando pela sua palavra. Vamos agora então olhar o contexto das leituras que nós ouvimos. Primeira leitura, o sacerdote Esdras, ele faz a leitura das Sagradas Escrituras ao povo que havia voltado há pouco do exílio da Babilônia. Estava agora diante de Jerusalém completamente destruída, o templo em ruínas. Enquanto Esdras lê a palavra de Deus, o povo escuta com atenção. E depois, o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas, os catequistas, instruíram o povo, fizeram a homilia da palavra de Deus e exortaram o povo: não fiqueis tristes, nem choreis, pois este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é capaz de reerguer um povo que tinha sido destruído no tempo do exílio, que tinha perdido o seu templo sagrado,
Agora então Deus, pela sua palavra, reergue aquele povo, como Ele é capaz de reerguer nós hoje, pela sua palavra de Deus. A palavra nos traz ânimo e nos dá esperança. O Evangelho nos mostra Jesus na sinagoga em Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus mais viveu durante sua vida terrena. E Jesus, então, o que Ele faz? Ele vai pegar o livro e vai ler o profeta Isaías. Qualquer judeu do sexo masculino, depois dos 12 anos, poderia ler a palavra e também depois fazer uma explicação. Jesus já tinha passado bastante essa idade, então ele podia também fazer isso. Leu então o profeta Isaías. Qual não foi a surpresa das pessoas ali presentes quando ele leu esta passagem que nós ouvimos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Assim está o texto que ele leu do profeta Isaías. E vai dizer depois: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E aqui está o espanto. Como assim? Como hoje se cumpriu? Devem ter pensado, não é? Jesus, meus queridos, é o cumprimento das profecias. É aquilo que todos esperavam, mas infelizmente nem todos foram capazes de entender. Alguns depois vão o condenar por causa disso. Mas aquele hoje, pronunciado por Jesus, hoje se cumpriu esta palavra que ele vai dizer. Este hoje, ou seja, naquele sábado em Nazaré, vale para todos sempre. Vale para sempre. Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, conforme está na carta aos Hebreus. São Cirilo de Alexandria afirma que o hoje, inserido entre a primeira e a última vinda de Jesus, está vinculado à capacidade em que o fiel, eu e você, temos de ouvir e de nos arrependermos. Ouvir a palavra e nos arrepender dos nossos pecados. Como aquilo que Jesus disse a Zaqueu: hoje a salvação entrou em tua casa. Tempo da quaresma a gente não escuta muitas vezes: hoje é o tempo favorável, este é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. Muitas vezes, muitas pessoas erradamente começam a querer adivinhar o dia que o Senhor vai voltar, o fim do mundo. Tem gente que faz horrores, terrorismo espiritual com isso. E saber, gente, que o final do mundo, sabe quando é que é? É hoje. Está preparado? É hoje. Hoje é o dia da salvação. É hoje que eu tenho que estar em dia, que eu tenho que estar arrependido dos meus pecados. Então vejam, hoje, não deixar para amanhã. E não pensar também: ah, foi ontem, eu já perdi. Não, é hoje. É sempre hoje o dia da salvação. Esse é o significado então desse hoje que aparece aqui. Hoje se cumpriu essa palavra que o Senhor está falando. O Salmo nos diz que a lei do Senhor Deus é perfeita. Os preceitos do Senhor são precisos e é alegria ao nosso coração. No Antigo Testamento, a lei de Deus é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a partir de Jesus, a lei de Deus chama-se Jesus Cristo. É uma pessoa. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Ele é a nova lei, a nova e eterna lei da aliança. Jesus, então em Jesus está o cumprimento perfeito da lei. O amor é o cumprimento perfeito da lei. O amor é o próprio Deus. Deus caritas est, ou seja, Deus é amor. Finalmente, a carta de São Paulo aos Coríntios nos fala que a igreja ela é um corpo feito de muitos membros. Quem são os membros? Somos nós. O que é o corpo? É a igreja. Como o corpo é feito de muitos membros, a igreja é feita de cada um de nós. Um lugar vazio na igreja, está faltando um membro, não é? Cada um é um importante membro da igreja. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro da igreja sofre, toda a igreja sofre junto. Quando um membro está pleno, toda a igreja, todo o corpo se regozija com isso, se beneficia com isso.
Saibamos então, meus irmãos, colocar os nossos dons à disposição. Cada um de nós somos um membro da igreja. Colocamos o nosso membro a serviço desta igreja, dos irmãos de Deus, e então seremos realizados. Que a palavra de Deus nos anime e nos faça colher os frutos necessários, os frutos que vêm de nosso Senhor, aquilo que Ele realmente quer nos dar. Desafie-se a ler e a meditar a palavra de Deus todos os dias. Tire um tempinho do seu dia para ler, para meditar, e coloque em prática os ensinamentos da palavra, que são de Deus e que são da igreja. Lembre que São Jerônimo diz que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Jesus, e não podemos ignorar Jesus. Paralelo à leitura bíblica, não deixe de ler o catecismo da Igreja Católica. Tenha também vida de oração, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática os ensinamentos da Palavra de Deus e que a Santa Igreja nos ensine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.